Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamei ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus falando aos seus discípulos e à multidão. Para que, falando, Jesus como judeu, ele fala sobre os chefes da religião judaica, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os fariseus. Eles nos alerta e alerta aquele povo, aos seus discípulos, que aquele povo, que era a autoridade da religião judaica, tinha autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, nós deveríamos fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitar as suas ações. E Jesus fala por quê? Pois eles falam e não praticam. O que Jesus quer dizer? Que eles eram hipócritas, que amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Jesus, sendo judeu, ele critica veementemente as atitudes erradas daqueles mestres da lei, dos sumos sacerdotes e dos fariseus, que eram os dirigentes da religião judaica na época de Jesus. E Jesus fala com propriedade, porque essas pessoas eram hipócritas, falavam, mas não faziam, não moviam com sequer um dedo aquilo que eles impunham que o povo fizesse. Fardos pesados nos ombros do povo, excluíam, discriminavam, faziam uma quantidade, distorciam a palavra de Deus com as suas ações. Mas Jesus nos alerta que nós deveríamos escutar a sua palavra, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. E isso é o que é o pior. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus e não a coloca em prática, a pena é mais pesada. E é isso, meus irmãos, muitas vezes nós que somos igrejas vemos muitas coisas erradas que os nossos dirigentes fazem muitas vezes e muitas vezes nos calamos. Não
Jesus nos dá os exemplos, que nós devemos escutar aquilo que eles nos falam, porque eles têm conhecimento da palavra de Deus, mas não imitemos as suas ações. Que nós possamos ter esse discernimento de ver aquilo que é o correto, aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente está sendo aplicada. E nós devemos ter a humildade que muitas vezes as pessoas não têm. E é isso que Jesus nos mostra, que esses fariseus, esses mestres da lei, gostavam de ser vistos, de estar nos mesmos lugares, de serem cumprimentados, de serem bajulados. E isso Jesus não queria que fizesse. Jesus nos fala que ninguém poderia ser chamado de mestre, pois só há um mestre, que ninguém, Pai, só existe um que está no céu. E não deixei-nos chamar de guias, pois o principal, o maior guia nosso, o único guia é Ele próprio, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos alerta contra essa vaidade, contra esse orgulho. Jesus nos fala: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Por quê? Porque Jesus fala claramente, ele não veio para ser servido, mas para servir. E quando Jesus se coloca, não apenas em palavras, mas quando nós vemos na última ceia, Jesus se colocando a lavar os pés dos discípulos, essa é a prova concreta da total humildade. O Filho de Deus, aquele que é o Filho único de Deus, aquele que é Deus, se coloca de forma humilde, se servindo, lavando os pés dos seus discípulos. E é isso que Jesus nos chama a atenção, meus irmãos. Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. E muitas vezes, por nós tomarmos certas posições, por certos que nós não sermos o politicamente correto, é que muitas vezes somos humilhados. Mas não tenhamos medo. Não tenhamos medo de assumir essa vida, de servir a Deus e servir a sua palavra, de viver a palavra, de dar um verdadeiro testemunho, que a palavra de Deus transforme as nossas ações, transforme as nossas vidas e que nós possamos viver verdadeiramente, não uma vida de orgulho, de vaidade, mas uma verdadeira vida de serviço. Servir a Deus, servir ao reino de Deus e servir essa igreja que Cristo nos deixou por seu amor. Portanto, meus irmãos, vivamos a humildade. É isso que Cristo nos mostra, que nós vivamos essa humildade para que nós possamos ser exaltados no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.